O Pacífico Central-Leste está se resfriando desde meados de 2017. Mas podemos dizer que estamos em Laninha? Não. O que nós temos é um Pacífico mais frio do que o normal, né? A gente vê claramente na imagem do último mês da anomalia da temperatura da superfície do mar, né? Tá tudo azulzinho aqui, desde a costa aqui da América do Sul até quase lá no Pacífico Oeste. Mas não, a gente não pode dizer que está em Laninha. Por que não? Porque existem critérios, né, que determinam o início oficial da Laninha a partir do momento que se observa uma situação como essa. Quais os principais critérios que nos dizem que realmente estamos em Laninha? Um deles é o seguinte, é o resfriamento. Lá na região central, que a gente chama de região 3-4, fica abaixo de -0,5, né, de anomalia. Isso deve persistir por algum tempo, de modo que esse resfriamento, né, essa energia negativa, vamos dizer assim, do oceano, seja transferida para a atmosfera e a atmosfera comece a ter um reflexo em relação a esse resfriamento. Que reflexos são esses? A diminuição da chuva lá no Pacífico Central, o aumento dos alísios e o aumento, né, da depressão, ou seja, da diferença de pressão entre um lado e o outro do Pacífico. A partir deste momento, né, ainda tem mais critérios, que é o quê? Essa condição ela vai continuar por muito tempo, né? Que muito tempo é esse? Normalmente o que a gente vê até pelo histórico são 5 trimestres, ou seja, os 3 trimestres para dizer estamos em Laninha e mais 2 para confirmar, né, essa continuidade dessa posição. Desde o início de novembro, a NOAA elevou o status da Laninha para Advisory. O que isso significa? Olha, vamos dizer assim, é a construção, né, gradativa de um fenômeno. Então aqui eu tenho um pedaço, né, de um site da NOAA que explica exatamente isso. Vale tanto para El Niño quanto para Laninha. Então nós temos aqui no centro, né, não tem nenhum tipo de atividade, o Laninha Watch, que é quando começa a resfriar e os modelos indicam que vai continuar resfriando, e tem o Laninha Advisory. E existe, olha só, um modelo probabilístico, nada mais do que isso neste momento, um modelo probabilístico que dá aí 75% de chance, né, de permanência dessa condição que hoje estamos observando. Essa combinação de estar assim, de já ter, né, o reflexo na atmosfera e um modelo que está mantendo essa condição é o que define a tal Laninha Advisory. Esse resfriamento que já acontece no Pacífico está interferindo na chuva no Brasil nessa primavera? Sem dúvida. O que a Laninha faz ou simplesmente um resfriamento do Pacífico faz? A chuva ela se espalha praticamente por todas as regiões do Brasil. Tá? Então, mas estar num Pacífico mais frio do que o normal, com uma chuva nessa configuração, não necessariamente dá para dizer que é Laninha se não atender os critérios. Há uma perspectiva de que realmente possamos ter uma Laninha durante o verão 2017 e 2018? Observe que em azul são as Laninhas, em vermelho os El Niños, né? E sem essas duas colorações a neutralidade. Sempre que tem um fenômeno, nós temos sempre 5 trimestres consecutivos, que é aquela tal, né, o último critério a ser atendido. Observem que nesse ano de 2017, por enquanto, não tem nenhum trimestre. O trimestre setembro, outubro, novembro tem que ir para baixo de -0,5, aí vai ficar outubro, novembro, dezembro, janeiro, né, que seriam os 3, e mais 2. Tá? Se a gente olhar o histórico, sempre tem no mínimo 5 quadrinhos aqui, né, pintados de forma subsequente. Não é isso que esse modelo está indicando. Tá? Então aqui a gente já tem outubro, novembro, dezembro, que, né, ele indica aí que a partir de janeiro, fevereiro, março, que seria aí o 4º trimestre, já começa a diminuir e depois volta para uma neutralidade. Vai ficar muito ali no limiar. Nós aqui na Climatempo não acreditamos na oficial, né, a palavra oficial Laninha para esse verão aí, esse próximo verão. Nossa expectativa é de que oficialmente não se torne. Porém, e essa já era a nossa previsão,
nós teremos aí um efeito que eu acho que é até bastante positivo desse Pacífico mais frio para o normal. Que efeito positivo é esse? Chuva de norte a sul do Brasil. Nem teremos aquela seca absurda que normalmente se espera e nem sempre acontece, é só olhar o histórico, na região sul, e teremos uma condição favorável à chuva, né, inclusive em áreas que estão aí muito necessitando dessa água, que é toda essa porção centro-norte do Brasil, pegando a região nordeste.